Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Vou ser bem objetivo nesta mensagem, gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Muitas mentiras serão desmascaradas neste áudio, preste atenção, porque a sua mente vai se renovar de uma forma incrível. Você que tem o objetivo de nascer de novo, fique atento para essa mensagem, porque de repente uma palavra que for falada aqui e o seu entendimento conseguir absorver e o ferimento sair, você então vai nascer de novo. Pela vontade do Espírito, não pela minha vontade. É a palavra do Pai que vai gerar agora um nascido do Espírito aí onde você está. Preste atenção nessa mensagem porque ela será fortíssima. Eu vou começar com Mateus 10, 37, quando o Messias fala: quem não abandonar pai e mãe não é digno dele. Já falei em outros áudios sobre isso, só vou trazer à tona novamente esse versículo para complementar com o estudo que eu vou passar agora. Quando ele diz pai e mãe ali, o sistema religioso sempre traz que ele está falando do nosso pai, da nossa mãe, físico, né? Só que na verdade ali o Messias está se referindo aos pais espirituais. E ele está se referindo também à mãe, que é a grande Babilônia, a prostituta, aquela que embriaga todos os habitantes da terra. Então, nós precisamos ter em mente que o Messias, quando ele veio nos pescar deste mar morto que a terra se tornou, um mar de engano, onde a prostituta roubou a herança dos filhos do eterno Criador. É por isso que ele diz para os seus discípulos: vos farei pescadores de homens. Ele veio preparar os seus discípulos para agora fazer obras maiores do que ele fez. Ou seja, eles iriam em número maior de pessoas para tirar o povo deste mar de morte, do engano que a Babilônia impregnou na terra, na mente das pessoas. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quando lá diz que foi a prostituta que roubou a herança? O filho pródigo perdeu a sua herança com a prostituta. E lá diz que o filho pródigo, quando cai em si e ele reconhece a podridão em que ele estava vivendo, ele então volta a comer pão na casa do pai. Eu gostaria que você meditasse nisso que eu vou falar agora. O nosso pai é espírito. Quando fala que o filho pródigo pediu a herança do pai, não pense que essa herança é física. O sistema religioso sempre mantém o povo com a mentalidade física. A herança do pai são as suas verdades. É a sua honestidade, é a sua pureza, é a sua transparência. O ser humano, ele veio ao mundo com tudo isso, com essa inocência. Só que isso foi tirado pelas cobras, lembra-se do Éden. As cobras vieram e tiraram isso do homem, o iludiram. E com isso o homem caiu, ele se desprendeu do mundo espiritual e se tornou carnal. Quando ele se torna carnal, ele fica presa fácil na mão da prostituta. Quando você se torna espiritual, você se liberta da prostituta, você não cai mais nos seus enganos. Quando o homem se torna carnal, o pai então ele externiza as suas leis. As leis que antes estavam dentro, que era a sua herança, o pai então agora coloca na pedra. E ele contrata os seus mordomos, ele contrata pessoas para cuidar deste povo. Esses homens são os chamados pais, que lá em Mateus 23, o Messias, quando ele vem, ele diz: agora chega, vocês não precisam mais dessas pessoas. Por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo estava para ser derramado sobre todos. Todos que crescem abandonariam os homens, abandonariam a Babilônia e seriam agora filhos nascidos do Espírito. Não ouviriam mais a voz de guias, de homens, de pais terrenos, de líderes, pessoas que se colocam como maiores do que o outro. Não, o Messias disse: agora vocês são todos irmãos, o Espírito descendo sobre todos, vocês não vão querer ser um maior do que o outro, porque todos serão irmãos a partir de agora. E quem vos ensinará é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Santo, que é o Espírito do próprio Pai. Lá em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 20, João deixa claro que é o Espírito Santo que ensina todas as coisas para aqueles que aceitam o Espírito Santo. Aí não tem mais a necessidade de que ninguém nos ensine nada. Isso é o novo pacto. Paulo fala sobre isso em Hebreus 8, que o novo pacto, quando ele acontecesse, as pessoas não teriam mais necessidade de ninguém ouvir, de ninguém mais verdades nenhuma. A pessoa agora é o nascido do Espírito. O próprio Espírito a capacitaria. O próprio Paulo fala em Hebreus 8, leia para você ver. Não haverá necessidade de que ninguém vos ensine nada no novo pacto, porque agora vocês são nascidos do Espírito. Quem vos ensina é o próprio Espírito. Mas vamos voltar lá atrás para continuar. Quando o pai contrata essas pessoas, que ele descreve essa história em Marcos 12, leia para você ver, em Marcos 12 o Messias deixa claro ali a questão da contratação desses lavradores para cuidar da sua vinha. Quando ele contrata esses homens, o pai então dá as suas leis. As pessoas que eram geradas através das leis como filhos do pai, ou seja, começavam a praticar o que era correto, que seria teoricamente ali a herança do pai, mas não de forma perfeita, era imperfeito, porque eles tinham que olhar para a pedra,
para poder praticar alguma coisa. Eles não tinham a herança dentro deles. Eles não conseguiam ser bons por conta própria. Eles precisavam olhar para a pedra. Eles precisavam de pais. O tempo todo ensinando. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Por isso que tem aquele versículo. Pai, ensina o caminho que o teu filho deve andar para quando crescer não se desviar dele. Aqueles homens, eles eram os pais do povo de Israel. E o povo de Israel, quando era gerado o filho do Eterno ali através das leis, eles se tornavam filhos escravos. Porque estavam sendo gerados por obrigação, por imposição e não pelo Espírito. No livro de Zacarias diz que ninguém é gerado como filho do Eterno Criador pela força, mas é o Espírito que gera. Só que na velha aliança, como o povo era carnal, até o madeiro, o povo ainda era carnal. Eles se tornaram carnal quando perderam contato com o Pai no Éden. Até o madeiro eles eram carnais. Então ali eles tinham que ficar lendo as leis diariamente para os seus filhos. Eles tinham que ficar toda hora falando sobre a letra. Olha, tá aqui, vocês têm que praticar, vocês têm que praticar. E as pessoas acabavam se tornando pessoas melhores, mas por obrigação, por ordenança, não pelo Espírito. E não é assim que o Pai quer. O Pai quer filhos nascidos do Espírito. Por isso que existe a sombra das mulheres escravas na velha aliança. Quando Abraão se relaciona lá com Agar, ali é uma sombra do eterno Criador gerando seus filhos escravos. Nascia filho escravo o tempo todo, porque ficavam olhando para a lei e aí começavam a praticar o que era correto, não porque sabiam o que era correto. Como Paulo diz, eu não saberia o que era certo se a lei não me dissesse. Então ele não era capaz de saber o que era certo e o que era errado. Então ali ele era gerado filho, mas filho escravo. Por isso que existe a sombra das mulheres escravas. Muitas pessoas leem essas passagens e elas deturpam tudo e as pessoas não conseguem compreender. Por isso que Jacó gerou um monte de filho com as suas escravas, mas com a mulher do coração, a Raquel, ele gerou poucos. Por quê? Porque os filhos espirituais, realmente a sombra é que são poucos mesmo. Você se lembra que no Éden, o pai teve que tirar o ser humano do Éden, porque eles não podiam comer da árvore da vida, senão eles viveriam eternamente? Então o pai teve que tirar eles de lá. Quando vem o Messias, em João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Inclusive ele diz, eu sou o pão, quem comer de mim vive eternamente. Olha aí, o próprio Messias é a árvore da vida. Aqueles que comessem do que ele falava, viveriam eternamente novamente. Então, através do Messias, o Pai estava trazendo a oportunidade das pessoas voltarem a serem eternas, voltarem para o Éden. O Messias estava trazendo o vinho novo, o Messias estava trazendo o seu reino para dentro do ser humano novamente, coisa que a prostituta havia roubado. Você está entendendo isso? Quando ele diz em Mateus 10, abandoneis pai e mãe para poder se casar agora com o eterno Criador, porque quando ele fala de abandonar pai e mãe, imagine, o Criador sempre usou essa metáfora de marido e mulher em relação a ele e o seu povo. Tanto é que ele chamava Israel de noiva. Lembra que o Messias ele vem como noivo? Ele vem se casar. No madeiro acontece esse casamento. Só que só se casa aqueles que abandonam pai e mãe. Ninguém leva pai e mãe para dentro de um relacionamento. Só que o sistema religioso, eles não aceitam isso. Eles não aceitam que eles foram colocados para fora, que o pai chamou agora para se casar o seu povo, e isso incluiria tirar fora pai e mãe. Tanto é que lá em Lucas 16 o Messias chama esse pai e mãe de mordomos infiéis. Por quê? Porque no decorrer da história, quando o pai chama lá em Marcos 12 os seus lavradores para cuidar da vinha, existiu uma inocência, uma pureza. Só que no decorrer da história, eu creio que você já sabe, entraram muitas plantas que o pai não plantou. Em Mateus 15 o Messias fala sobre isso. Homens maus que fizeram com que a sua noiva se prostituísse. Fizeram com que a noiva do eterno Criador perdesse a sua virgindade. É a sombra das mulheres que perdiam a virgindade na velha aliança, que eram estrupadas. Isso é a grande sombra que as pessoas não conseguem entender e deturpam toda a palavra. O pai ele estava tentando mostrar que o povo de Israel, quando não gritava, porque estavam sendo estrupados pelo engano, é porque eles estavam consentindo. Então o pai falava, então apedrejem a mulher e apedrejem também o estrupador, para que as pessoas pudessem entender que eles precisavam gritar pelo Criador, eles precisavam dizer, não aceitamos ser estrupados por esse engano pela Babilônia. A Babilônia está entrando dentro de Israel e o povo estava calado, o povo não falava nada. E o pai falava, gritem Israel, gritem, porque eu vou salvar vocês. Mas Israel estava
gostando de ser prostituta. E quando o Messias vem, ele olha na cara das pessoas e vê que realmente era isso que estava acontecendo. Um pai ali, ele chama então as pessoas agora para se casar, para ter um relacionamento íntimo. E o Messias fala para a mulher samaritana: é chegada a hora e a hora é agora. Os verdadeiros, aqueles que de fato vão ser filhos naturais, filhos legítimos, que serão de verdades a minha esposa, serão aqueles que buscarem em espírito e em verdade. Na carne não aceitarei mais ninguém. Se você precisa ir a um local para ser bom, ouvir mensagens, historinhas para ser uma pessoa melhor, você é filho escravo, você não é filho legítimo. O pai quer filhos legítimos, pessoas que fazem o que é errado e reconheçam os seus erros, porque é só assim que há perdão. Mas as pessoas erram até hoje, porque não aceitam abandonar pai e mãe. Esses homens, não aceitando perder a mordomia, costuram o véu novamente e as pessoas não entram no reino. Elas ficam do lado de fora, na mão desses homens. Quando fazem coisa errada ou quando percebem que a vida está dando tudo errado, elas procuram esses prostíbulos. E lá esses homens dizem: o que ficou para trás, agora é vida nova. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás, se utilizando da palavra de Paulo de forma enganosa. Paulo está se esquecendo da época da lei, da época da letra, da época que ele precisava ser um filho para o pai obedecendo leis externas e não as internas. Paulo está se esquecendo desse passado, porque agora ele nasceu do Espírito. Mas esses homens, eles usam essa passagem falando para as pessoas que elas têm que esquecer o que elas fizeram de errado. Fato é que o Messias sempre deixou claro: se você não voltar e não se consertar com o seu próximo, não fechar as brechas que ficaram lá atrás, a sua vida nunca vai ser melhor. Você nunca vai encontrar paz. A paz do Messias é uma paz interna, é uma paz de quem vai e se conserta, não é uma paz externa. É uma paz diferente da paz que o mundo dá. Só que o sistema religioso, até hoje, esses homens, esses pais, essas mães estão aí se intrometendo no relacionamento entre o espírito e o ser humano, a casa do Pai. Quando está escrito que o Messias bate no coração querendo entrar, é porque o povo fechou novamente o véu. Eles proibiram o Messias de entrar, quando na verdade o Messias deixou claro para os seus discípulos em João 14: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma denúncia muito séria, preste atenção. Essa passagem de João 14, quando o Messias disse que ele enviaria o Consolador, em Atos 2 a gente sabe que isso se concluiu, isso aconteceu, não tem como contestar. Inclusive em Atos 2, Pedro fala que ali era a confirmação das palavras do profeta Joel, quando o profeta disse, lá no capítulo 2 do seu livro, que o Espírito do Pai seria derramado sobre toda a carne. Precisamos entender que em João 14 o Messias disse que aconteceria, em Atos 2 acontece. Fato que ele também disse para a mulher samaritana, quando ele fala que o Pai só aceitaria aqueles que o buscassem de forma espiritual, não mais na carne. Esse o buscar de forma espiritual ali, o sistema religioso, eles deturpam, falando que é levantar a mãozinha na igreja, cantar essas musiquinhas, esse oba-oba que eles fazem aí para tirar a verdade do Pai, do entendimento das pessoas. Quando na verdade, o buscar em espírito, quando ele fala, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito, é você de fato aceitar o Espírito do Pai sobre sua vida e não mais ouvir conselhos de pai e mãe. Você abandonar essas pessoas que foram contratadas para a velha aliança, porque na nova aliança, quando o Espírito do Pai chega, como disse João em 1 João capítulo 2, a partir do verso 20, é o Espírito do Pai que ensina todas as coisas. Inclusive o Messias mesmo fala: eu vos farei lembrar de tudo. Talvez muitos possam estar dizendo: ah, mas ele faria lembrar os discípulos, porque os discípulos andaram com ele. Não, nanina, não. O Espírito do Pai, quando ele é derramado sobre qualquer pessoa, a pessoa pode nunca ter vivido lá na época, quando os discípulos andaram com o Messias. Mas ela saberá de tudo o que eles conversaram, porque o Espírito do Pai é o próprio Messias. João 14, vamos ler. Olha só, ele fala a partir do verso 16 de João 14. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. É aqui que eu vou fazer uma denúncia muito séria. Aqui você vai perceber a manipulação do sistema para manter o povo buscando ao Criador do Universo fora de si. O sistema religioso, eles impregnam na mente das pessoas a trindade, que é aquela questão de você enxergar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três coisas distintas, quando na verdade as Escrituras ela é muito bem manipulada para fazer as pessoas pensarem assim. Mas aqui, em João 14, ficou muito difícil de eles conseguirem manter esse engano.
Olha só, vamos ler. Aqui o Messias começa no verso 16, eu vou repetir. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. Olha só, tentando colocar como o Espírito Santo sendo outra coisa, não sendo o próprio Messias. Você vai entender agora. Ele fala assim, esse outro ajudador ficará com vocês para sempre. Tem uma outra passagem que o Messias fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou pegar a passagem aqui para eu não me passar por mentiroso. Porque muitas pessoas que não têm o Espírito do Pai, elas acabam negativando ou falando mal dessas mensagens, porque não tem o Espírito do Pai. O Pai não trouxe esse entendimento a ela. Então, para que não haja pessoas querendo manipular a mente das outras e tentando roubar a verdade do Pai, do seu entendimento, eu vou falar aqui, ó. A passagem está descrita em Mateus, capítulo 28, verso 20. Eu vou ler o verso 19 porque ele é muito conhecido. Você vai entender agora dentro do contexto que o Messias tentou falar. Ele fala assim, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui já está remetendo à Trindade, né? Quando na verdade o Messias está dizendo o seguinte para os seus discípulos. Olha, batizar aqui, gente, é ensinar, é falar a verdade do Pai, não é a água não, porque a água física não limpa o entendimento de ninguém. O que limpa e descauteriza a mente das pessoas é a palavra do nosso eterno Criador. Por isso que o Messias falou para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, não por causa de um batismo numa água. O batismo da água foi necessário para aquele povo que precisava ver para crer. Já gravei várias mensagens sobre isso. Então aqui vamos ler o verso 19 agora com a mente renovada. E de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-lhes a verdade que eu trouxe do Pai, a verdade que o Filho ensinou e a verdade que o Espírito Santo agora continuaria ensinando. Porque as pessoas, quando elas aceitam o Espírito Santo, como João fala em 1 João capítulo 2, por isso que você tem que trazer as mensagens todas, as passagens têm que estar na sua cabeça. O Espírito Santo do Pai, quando ele desce uma pessoa, ele não deixa a pessoa ter dúvida, porque ele se lembra de todas as passagens para não ter atrito, para não ter equívoco, não ter fermento. Então aqui, ó, o Messias ele trouxe a mensagem de que só existe um Pai. Lembra? João 17 ele fala isso. Eu vim para que todos creiam que só existe um Pai. Porque as pessoas estavam tendo muitos pais. Muitos homens estavam se colocando como guias das pessoas. E lá em João 10, que é a passagem que eu também quero comentar mais um pouco aqui nesse áudio. Em João 10 o Messias fala que essas pessoas se tornaram ladrões e salteadores de ovelhas. É por isso que ele veio salvar as pessoas. Porque se ele não viesse salvar o que se havia perdido, não existiria ninguém para contar a história. Então o Messias veio enquanto dava tempo, porque a maioria das virgens estavam ficando nessas, loucas por causa desses homens que vieram e estavam roubando, matando e destruindo as ovelhas. Estavam roubando a verdade do Pai, por isso que eles eram ladrões. Não é ladrão físico, é ladrão espiritual. Estava roubando a verdade do Pai. É o papel da prostituta, tirar a herança, roubar a herança do Filho, do eterno Criador. Então ali ele fala que ele estava roubando a verdade do Pai, estava matando as pessoas espiritualmente e estava destruindo a vida delas, a afastando do eterno Criador a cada dia. Então aqui ele vem e fala, confirmando com tudo isso que eu falei. Falem para as pessoas sobre o Pai, que agora elas não precisam ter mais pais. O único Pai agora será o eterno Criador. Fato que ele falou lá em Mateus 23. Agora vocês têm um Pai, o eterno, aquele que está no céu. Não tenham mais guias entre vós. Então batize as pessoas ensinando que elas têm que ter um Pai, que ela agora, através do Filho, eles recebem também o Espírito. E é o Espírito agora que vos ensinará todas as coisas, para que agora eles abandonem pai, abandonem mãe e sejam casados com o eterno Criador. Fato que lá em Mateus 6 o Messias chama a sua noiva para entrar no quarto. Isso é um chamado para se casar, porque quarto é local de intimidade. E o quarto ali não é físico, o quarto é o nosso íntimo. Quando a gente busca o Pai de forma íntima, a prostituta não consegue roubar a herança do Pai. Ela só consegue roubar a herança do Pai enquanto nós estamos buscando o eterno Criador fora de nós e não dentro de nós. E é isso que eles fazem com a Trindade. E você vai entender agora. Mas no verso 20 ele fala, ó, ensina às pessoas todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como assim? Aqui o Messias havia ressuscitado. E ele dizendo que estaria com eles até a consumação dos séculos. Por que ele estaria com eles? Porque ele é o próprio Espírito do Pai. O sistema religioso, eles distorcem a Trindade na mente das pessoas para a gente enxergar três seres, quando na verdade é o mesmo Espírito. O Pai, ele se manifestou de três formas diferentes. Na velha aliança se manifestou através da lei, quando vem o seu Filho, ele se manifesta através do Filho, e depois que o Filho vai embora de forma corpórea,
corpórea, ele se manifesta agora de forma espiritual, mas é a mesma pessoa, porque o próprio Messias deixa claro, olha só, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas olha que interessante, ele não falou aqui em João 14 que o Pai enviaria outro Consolador? Olha como que eles tentam manipular tudo. Se é outro Consolador, como ele diz aqui, por que lá em Mateus 28 ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos? Vamos continuar lendo João 14. Agora com a mente renovada, com o Espírito do Pai dando entendimento, tirando todo esse fermento que esse sistema colocou nesse livro chamado Bíblia. Olha só, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, né? Parece uma terceira pessoa, porque o Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade. Aí ele vem e fala assim, ó, para que este fique convosco para sempre. Lá em Mateus 28 ele diz que ele ficaria com seus discípulos para sempre. Mas aqui tem a resposta também. Verso 17, a saber, quem ficará com vocês até o fim dos séculos é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, o mundo está entregue à carnalidade, por isso que não enxerga o Espírito da verdade. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque foram pescados do meio dessa prostituição, desse mar morto, e foram chamados para ser pescadores de homens também. Lá em Mateus 28 ele até fala, vão, façam discípulos, não para si, é claro, né? Para o Messias, porque ele é o bom pastor. Aí ele fala, não vos deixarei órfãos. Verso 18. Olha que show isso daqui, gente. Mateus 23, quando ele fala, só tem um pai. Significa que aqueles outros não eram pais de verdade. Eram pais momentâneos. Ou seja, não eram nem pais, eles eram lavradores. Foram chamados os trabalhadores da vinha. Só que se colocaram como guias, como líderes das pessoas, como pai das pessoas. Ninguém podia fazer mais nada sem autorização deles. E o Messias veio trazer a verdade de que eles não eram para se colocar como pai de ninguém. Eles estavam tornando as pessoas merecedoras do inferno ao invés do céu, trazendo essa mentalidade para o povo, porque só existia um pai, e era isso que eles tinham que ensinar para o povo. Aí ele fala no verso 18, não vos deixarei órfão. Inclusive no verso 17 ele fala, né, que o Espírito do Pai, esse Espírito da verdade, que é o próprio Messias, ele habitaria com todas as pessoas de forma espiritual, não mais física. Você não precisa mais de pai, mãe, não, agora é o Espírito. Então ele fala, não vos deixarei órfão. Verso 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, ó, fisicamente, não me verá, olhos físicos, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também estáis vivos. Quando fala vós me vereis, ele está falando, vós nasceram do Espírito, vocês me verão, o povo não, porque o povo precisa ver para crer, mas vocês me verão. Ele vê de forma espiritual. Agora o verso 20, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Gente, para que essa manipulação toda para colocar uma trindade na mente das pessoas? Se as pessoas estarão nele e ele estará no Pai, significa que é um casamento, é uma união, ou seja, se tornou uma pessoa só. É daí que vem a palavra comunhão, todos unidos. E para isso você não precisa estar junto fisicamente, você se une em espírito. Uma pessoa mora no Japão, outro na Inglaterra, outro no Brasil, mas quando tem o Espírito do Pai e pratica a sua verdade, ela se torna um com ele. Ela passa a fazer parte da congregação do alto, aquela que Paulo fala em Hebreus, acho que 13 ou 10, não lembro agora, quando ele fala, não abandoneis a vossa congregação, que o sistema traz para o templo de pedra. É a prostituta se beneficiando da palavra do Altíssimo para lucrar, porque as pessoas não abandonam o pai e mãe, não recebem o Espírito e não conseguem entender a verdade do Pai. Lá no contexto de Hebreus, se eu não me engano, 10, Paulo fala da congregação do alto, aquela onde o sangue do Messias foi aspergido, aonde ele é o único pastor. Não é a congregação da terra, onde tem um pastor em cada esquina. Fato que em João 10, o Messias deixou claro, eu sou o bom pastor, só eu dei a vida por vocês. Se alguém dizer, eis o Messias aqui, eis o Messias ali, não acreditem, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Olha só, mais uma passagem, ele dizendo, eu vou para o Pai. Mas em João 14 ele diz, eu enviarei o Consolador, e o Consolador é ele mesmo. Olha só, verso 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Olha que manipulação, você está conseguindo perceber isso? Eu não vos deixarei órfão, beleza, é o outro Consolador. Aí ele fala a palavra órfão, se refere a pai, e pai, lá em Mateus 23 ele diz que é só o Criador do Universo. Então ele fala, não vos deixarei órfão, se referindo ao pai. Aí de repente ele vem e fala, mandarei outro Consolador. Daqui a pouco ele fala no verso 18, eu voltarei a vós. Ou seja, é o mesmo, gente. É o mesmo Espírito que desceu na velha aliança,
que atuou na velha aliança, é o mesmo que estava no Messias e é o mesmo que hoje quer habitar o seu verdadeiro templo, que são as pessoas, mas o sistema mantém o povo buscando o Criador do universo fora de si. Essa é a besta, esse é o poder da besta, fazer as pessoas buscarem o Pai Eterno fora de si, em templos, através de imagens, através de rituais, e as pessoas não conseguem abandonar essa prostituição. Elas ficam tentando ter um relacionamento com o Pai antes de se casar, porque não aceitam se casar, porque se casar é abandonar pai e mãe, é buscar em espírito. E elas ficam tentando se relacionar com ele sem se casar. Isso é fornicação. Será que é por isso que Paulo falou que fornicação é o único pecado contra o próprio corpo, contra o próprio templo? Você está destruindo o templo do Pai, fornicando, fazendo as suas vontades de forma distorcida, porque a prostituta ensina para você tudo errado e o sistema está entregue a esse colapso. Por isso que o mundo está essa desgraça, porque se o Pai tivesse realmente sido aceito pelas pessoas e as pessoas tivessem aceitado o seu espírito, que é ter a consciência, que é ter o senso de saber o que é certo e o que é errado, será que o mundo estaria do jeito que está hoje? Ou será que é a prostituta que mantém o povo buscando o Criador do universo fora de si, para que as pessoas não possam ser pessoas conscientes, pessoas pé no chão? Porque se você entender que as pessoas nascerem de novo e começarem a ter o pé no chão, a começarem a fazer o que é certo, o que é justo, aonde a prostituta vai lucrar? Como que ela vai criar leis para lucrar em cima das pessoas? Eu vou seguir para o final da mensagem. Eu vou trazer aqui à sua mente algumas passagens para que você se lembre. Mateus 10, verso 37... é a passagem onde o Messias ele deixa a ordem: quem não abandonar pai e mãe não é digno de mim, ou seja, não recebe o seu espírito, não adianta. Lá em João 14, é a passagem onde ele fala que ele voltaria, ele estaria indo de forma carnal, mas ele voltaria em espírito e estaria com todos até a consumação dos séculos, confirmando com o que ele fala lá em Mateus 28. Em Lucas 16, o Messias fala que ele estava desapossando os mordomos. Mordomos que eram infiéis, estavam colocando fardos pesados. Quando ele fala, vocês estão cobrando 60 quando poderia cobrar 30, ele está ali deixando claro o que ele fala em Mateus 23. Você coloca um fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Então em Lucas 16 ele está mandando embora os seus mordomos. Inclusive na passagem ele deixa claro, o noivo em caso de adultério, ele pode se afastar da sua noiva, ele pode abandoná-la. E ali ele está deixando claro que a noiva era Israel. Não pense de forma física não, é espiritual. Ele estava ali dando carta de divórcio para Israel, porque Israel estava toda contaminada. É claro que no meio daquele povo existiram alguns que seguiram o Messias, mas a maioria preferiram a glória dos homens e preferiram continuar debaixo de pai e mãe. Não aceitaram se casar com o Messias. Em Marcos 12 é o início de tudo isso, quando ele fala da vinha que o pai construiu. Colocou um lagar, que era a lei do pai, porque era através da lei do pai que ele conseguia comer o fruto, né? Beber do fruto da vinha, porque o povo, eles erravam, através da lei, eles iam lá e se consertavam, e o pai se alegrava dessa atitude. Esse era o fruto que o pai queria beber. Só que em Marcos 12 o Messias fala que esses lavradores, esses homens, eles começaram a pegar o fruto da vinha para eles. Eles começaram a se beneficiar. Por isso que o Messias fala, se eu não me engano, lá em João 3, né? Quando ele entra lá no templo e fala, vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio. Porque ali mostrando que eles estavam se beneficiando da vinha e ao mesmo tempo eles estavam colocando fardos sobre as pessoas para poder se beneficiar. Tanto é que na parábola lá do mordomo ele fala, vocês estão cobrando 60 quando poderiam cobrar 30. Ali fala de valores, mas não pensa em valores, pensa em julgos, em fardos. E esses homens estavam vendendo seus animais, estavam lucrando muito em cima das pessoas. E o pai então deixa isso tudo claro e nítido nas escrituras, só que só consegue enxergar quem nasce do Espírito. Se você estiver enxergando letra, você nunca vai entender. Por isso que Paulo fala, a letra mata, é o Espírito que dá vida. Nós temos a passagem de Mateus 23, quando ele fala para não ter guias, que não era para seguir mais tutores, que só existia um pai. E lá em João 14 ele fala, não vos deixarei órfão. Então as pessoas estavam órfãos. Por isso que eu já falei sobre o áudio do dízimo, que o dízimo ali, quando ele fala que o dízimo era para dar para o órfão, para o pobre, para a viúva, ele estava se referindo justamente a essas pessoas. O dízimo é a palavra do Pai. Por isso que na velha aliança o dízimo era alimento. O alimento é a palavra do Pai. O que sustenta o corpo espiritual é o alimento espiritual. O Messias mesmo fala, o reino do Pai não é feito de comida física, é feito de comida espiritual. Não é feito de bebida, comida física. Então nós temos que entender de forma espiritual. Então quando ele fala de dar o dízimo para o pobre, para o órfão, para a viúva, é justamente o que ele falou em Mateus 28 para os seus discípulos.
discípulos, de ir e fazer discípulos. Alimentem os pobres do Criador, os órfãos, pessoas que estão buscando vários pais terrenos e não têm o Criador como os seus pais. E as viúvas, que são pessoas que têm deuses mortos, que servem a deuses que têm olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não anda. Ou seja, estão servindo a deuses mortos, imagens e tantas outras coisas. Estão presos à letra, presos a templos, presos a tantas coisas físicas e estão deixando de buscar o verdadeiro marido, que é espírito verdadeiro, Deus vivo. Por isso que nas escrituras fala muito sobre Deus vivo, é porque existe o Deus morto. Eu quero falar de João 10,16 para ir para o finalmente mesmo, quando ele fala que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, me convém ajuntar a estas, então haverá um pastor e um rebanho. Fato que o sistema religioso, muitas das vezes, como eu já ouvi líderes religiosos falarem, que esse fato é um fato que vai acontecer só na glória. Não, mentira. Mentira, porque Paulo fala em Romanos 11 que os gentios foram enxertados na videira. Eles foram enxertados agora. Então se tornou um corpo. Quem é a videira? É Cristo. Lembra João 15? Então os gentios foram enxertados na videira, se tornando então um com ele. E lá em Romanos 11, Paulo fala, eu vou até colocar o texto na tela aqui, você pode ler. Ele fala em Romanos 11, a partir do verso 17. Ele deixa claro aqui que nós, os gentios, fomos enxertados na videira. Inclusive ele chama os gentios de zambujeiro. Sabe o que é zambujeiro? É uma árvore incapaz de dar fruto. Assim éramos os gentios, né? Não dava fruto de jeito nenhum. Era árvore seca. E assim se tornou Israel. Por isso que na parábola lá de Lucas 13, a parábola da figueira infrutífera, o Messias fala que por 3 anos seguidos ele foi lá insistentemente para ver se a figueira dava fruto e ela não dava. Inclusive ele chega a falar lá para o vicultor, pessoa que cuidava da vinha, que inclusive em João 15 ele fala quem é esse, ele fala que é o próprio pai. Ele fala logo no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então aqui em Lucas 13, quando ele fala do vicultor, está se referindo ao pai. Ele é que pede para o pai, pai, não corta ainda não, para ver se ela dá fruto. E a figueira ali era Israel, ele não ficou por 3 anos, seu ministério não foi de 3 anos em Israel pregando a verdade, anunciando a verdade, e o povo não aceitava, muitos abandonavam ele. E ali ele fala para o pai, eu vou colocar um pouco mais de adubo, que significa a palavra do pai. Eu vou tentar adubar, eu vou tentar trazer mais algumas coisas para ver se eles acordam. Aí o pai fala lá que é o lavrador, o vicultor, que é o mesmo de João 15 em Lucas 13. Ele fala, então eu vou dar mais um tempo. Se não der fruto, eu então vou cortar e não aceitarei mais essa figueira, que significa buscar o pai na carne. Se as pessoas não abandonassem pai e mãe e fosse atrás de ser espiritual, receber o espírito do pai para se casar com ele, o pai então os abandonaria. E foi um fato que de verdade aconteceu. O Messias, quando ele morreu no corpo, seus discípulos continuaram pregando a verdade em Israel. E depois disso, depois de um bom tempo, aí veio a destruição de Israel, acho que no ano 70 mais ou menos. Ou seja, o pai deu um tempo para ver se eles se consertavam, para ver se eles acordavam. Aí não acordou, o pai veio então e acabou com a figueira. Não aceitou mais. Agora ele só busca os que o adorem em espírito e em verdade. E no verso aqui 17 de Romanos 11, Paulo ele deixa claro. Ele fala assim, se alguns ramos foram quebrados e vocês foram colocados no lugar deles, não se gloriem. Porque não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Ou seja, ele está dizendo para os gentios, vocês foram colocados no lugar daquelas pessoas que não aceitaram buscar o Pai em espírito, mas não se gloriem. Muitos ramos foram quebrados, esses ramos o Pai está se referindo às pessoas que não deram fruto, não se ligaram à videira, como ele fala em João 15, aquele que não der fruto, meu Pai arranca fora. Então olha como que tudo é perfeito e se encaixa. Essas pessoas que não davam fruto, o pai arrancava fora. E ele encaixava ali quem agora? Os gentios que aceitavam dar fruto. Eram aqueles que quando ouviam a verdade do pai, levantavam a mão e falavam, eu quero dar fruto. E aí o pai chamava eles e falava, então venha, se conecte à videira. E a pessoa começava a dar fruto. Mesmo sendo zambujeiro, que significa árvore que não dá fruto, através do Messias, porque você se conectou nele, agora você começa a dar fruto. E é se conectar nele de forma espiritual e não de forma física. Você não precisa de ninguém para isso, nem pai nem mãe, é o próprio Espírito. Se você crê, ele desce, te batiza, te abre o entendimento, te ilumina o seu entendimento, te descauteriza todo o entendimento e você passa a ser agora um filho espiritual que faz a vontade do pai porque é nascido do Espírito, não faz a vontade do pai porque é filho escravo, porque tem que ter alguém para falar para você o que é certo e o que é errado. Não, quem recebe o Espírito
Espírito do Pai, é o Espírito do Pai que lhe ensina todas as coisas. Ele nasce do Espírito de verdade. O problema é que o sistema religioso colocou esse Espírito aí que desce nos templos e faz o povo rodopiar como sendo o Espírito do Pai. Nananina não. O Espírito do Pai, ele tem o poder de fazer as pessoas se convencer dos seus pecados. O Espírito do Pai, ele tem o poder de fazer as pessoas se renovarem. As pessoas se tornam agora filhos nascidos do Espírito. Se tornam a nova Jerusalém. Se tornam pessoas agora que valem ouro para o Pai. São pessoas agora valiosas aos seus olhos, porque agora estão ligados na videira e dão fruto para a glória do Pai e não para a glória dos homens. Eu finalizo com João 10,16, aonde eu gostaria que você parasse para pensar. João 10,16 se concluiu no madeiro. As ovelhas de dentro do aprisco são aqueles ramos que não foram quebrados, que aceitaram se unir à videira para dar frutos. Lá em Mateus 3, João fala que a árvore que não desse fruto, o Pai a queimaria. E lá ele fala que é o batismo de fogo que queimaria, que o próprio Messias traria esse batismo de fogo. Ele iria queimar, ele iria tirar fora, o Pai não aceitaria mais, estão queimados, sabe? Não serve para mais nada, são sal insípido, não serve para mais nada a não ser queimado, pisado pelos homens. Então, o Messias, ele vem trazendo o seu Espírito da verdade e o batismo de fogo, basta nós sabermos qual que nós queremos. Lá em Mateus 3, fica claro que aqueles que não dão fruto, o Pai queima. Em João 10, aquelas ovelhas de dentro do aprisco que o Messias falou, que ele aceitava, são as virgens que não haviam ficado loucas. E quando ele fala das ovelhas de fora, são os gentios que foram enxertados na videira, como Paulo fala em Romanos 11. Fato que aconteceu, não vai acontecer ainda. E o Messias deixa claro em João 10, haverá a partir daí um pastor e um rebanho, ou seja, as pessoas que aceitam se conectar na videira, que aceitam abandonar pai e mãe, agora se casam com o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Pai, que se manifestou de formas diferentes, mas cujo objetivo era transformar o homem em um homem melhor, um homem mais amoroso, mais bondoso, um homem mais lúcido, pé no chão, que não há trevas, porque como está escrito, o Pai é luz, nele não há trevas. Se queremos andar como ele, temos que andar na luz como ele está na luz. Então é necessário, por isso que existe a questão da comunhão de um casal quando se torna um, é sombra de que no espiritual, quando nós aceitamos buscar em espírito, nós nos conectamos com o Espírito do Pai e passamos a fazer a sua vontade. Que o Eterno abençoe a sua vida grandemente e fiquem todos com a grande luz do Altíssimo.